Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje tem um texto muito interessante para nós discutirmos aqui no nosso canal. Sempre trago leituras aqui para que a gente possa refletir um pouco, principalmente relacionado à filosofia e história, né? Em coisas relacionadas à espiritualidade, religião e por aí vai. Esse texto, gente, é aqui de um livro chamado Pequena Introdução à Filosofia, da Françoise Raffin, né, da Fundação Getúlio Vargas. É um livreto bastante interessante para quem quer iniciar dentro aí do pensamento filosófico. E ela diz o seguinte nesse texto: ela diz que a filosofia moderna que nasce, né, com Descartes e que vai se desenvolver na filosofia, né, do iluminismo no século XVIII, pretende se libertar das autoridades doutrinais para se submeter apenas à autoridade da razão. A oposição entre a autoridade resultante da tradição e a autoridade da razão se faz em prol unicamente da razão, pois a autoridade doutrinal é percebida como aquilo que nos impede de fazer uso de nossa razão. Somente a razão deve ter autoridade, e para se chegar a isso é preciso fazer um exame crítico do que a tradição transmite. É preciso, conforme a etimologia do verbo criticar, fazer a triagem, né? Krinen, em grego, significa selecionar, significa também em grego discernir, né? Então eu achei super interessante, super oportuno trazer esse texto hoje aqui no canal para nós pensarmos um pouco sobre esse momento da história da filosofia, mas também transmitir, por exemplo, esse pensamento para o hoje, para o agora, que nós estamos vendo hoje em dia, né, diante dos acontecimentos, melhor dizendo, que têm ocorrido no mundo. É como se fosse uma espécie de... Esse texto que ela traz, baseado aqui na filosofia do iluminismo, é como se fosse uma espécie de rebelião da razão, né, que rompe com a tradição, né, antes ali do iluminismo. Né? Se você for parar para pensar, se nós pararmos um pouco para pensar, né, se é que dá para fazer isso, parar um pouco para pensar, muitas de nossas crenças e valores existem. É ou não é? Claro que sim. É? E aí tem a questão também. Não sei se você já parou para se perguntar por que a gente tira essas conclusões. Da onde vêm essas nossas crenças, da onde vêm esses valores. A filosofia moderna, por exemplo, que nasce ali no século XVII, como ela coloca aqui, né, fez exatamente essa pergunta. E a resposta foi totalmente ou completamente ali revolucionária, né? Ou seja, nossas crenças, nossos valores, como é que nós pensamos sobre aquilo que nós acreditamos. Porque antes de pensadores como René Descartes, que ela coloca aqui, o conhecimento era muitas vezes aceito de forma passiva ali. Né? As pessoas acreditavam no que a tradição, ou seja, a religião principalmente, e as autoridades papais, as autoridades pastorais diziam. Mas a filosofia moderna, como ela coloca aqui, ó, a filosofia moderna que nasce com Descartes e que vai se desenvolver na filosofia iluminista, o Aufklärung, né, o esclarecimento, essa filosofia moderna vai propor uma mudança radical aí nisso. Naqueles que acreditam na tradição, no dogmatismo religioso, é um rompimento. Um rompimento. Então, a filosofia declarou que a única autoridade que realmente importa é a nossa própria razão. E aí, pense aí, já que é um rompimento, já que ocorrerá aí uma crítica, como ela coloca aqui no texto, que se refere a discernir, o filósofo Immanuel Kant, talvez ele seja o mais proeminente, né? Ou a mais proeminente figura aí do iluminismo, né? Porque ele dizia que a filosofia é a época da crítica, né? E essa palavra crítica, né, que vem do grego krinen,
o CRINEM, sei lá como é que se pronuncia, significa selecionar, significa discernir. Isso significa, não significa, vamos dizer assim, atacar ou ser negativo, né? A gente tem muito essa noção que criticar é ser negativo, é ser do contra, não. Mas esse CRINEM, esse criticar, está no sentido de examinar tudo que nos é transmitido. Passar pelo crivo, selecionar tudo aquilo que nos é ensinado dentro dos ditames da razão. Mas aí o que significa isso na prática, né? A filosofia moderna, ela nos ensina justamente que não devemos aceitar uma ideia apenas porque ela é antiga ou porque sempre foi assim, ou porque ela vem de um suprassumo da sabedoria, de uma autoridade que se diz ser incontestável. Então a filosofia, vamos dizer assim, iluminista, ela diz que nós devemos submeter a crença, cada valor que aprendemos, a um exame rigoroso da razão, do intelecto. Né? Será que esta ideia faz sentido logicamente? Será que essa ideia de que essa crença se sustenta quando questionamos essa crença de forma profunda, através da ciência, através de uma filosofia mais crítica? Será que essa ideia, essa crença se sustenta? Estamos aceitando essa crença por preguiça mental? Ou medo de pensar por nós mesmos? Será que é isso? Por isso que eu aceito? Porque eu sou indolente? Porque eu sou preguiçoso para tentar me aprofundar naquilo que estão me ensinando? Essa vai ser a crítica, né? Então a verdadeira liberdade para esses filósofos, liberdade, essa palavra liberdade tão pronunciada hoje em dia, né, meu amigo? A verdadeira liberdade para muitos filósofos, né, como René Descartes, Kant, por aí vai, não é fazer o que se quer, mas sim pensar por si mesmo. É o Aufklärung, né? É a razão no pensamento deles que nos liberta das amarras da tradição cega, do dogmatismo, né? E nos dá autonomia para construir o nosso próprio conhecimento e a nossa própria visão de mundo. A ideia de autonomia é muito importante também quando se trata dessa questão aí, né? Ou seja, liberdade é justamente isso, é fazer o que se quer e pensar por si mesmo, e não ficar subjugado, acorrentado diante de uma determinada crença ou daquilo que foi ensinado para você e você sequer se manifestou para questionar. Não como um chato ou como uma pessoa negativa, como ela coloca aqui, mas como uma pessoa que seleciona, como uma pessoa que busca o discernimento. É como uma pessoa que questiona para ver se aquela crença ou aquele ensinamento faz sentido logicamente. Coloca debaixo do crivo da razão. Né? E hoje em dia, né, pessoal, em um mundo com tanta informação que é praticamente infinito, a capacidade de discernir e criticar, né, o que nos é oferecido é mais importante do que nunca, essa capacidade. Né? Então a filosofia moderna nos deixou esse legado aí, né, para que a gente pudesse ter a coragem de sermos o nosso próprio juiz, o nosso próprio legislador, o nosso próprio guia, e de confiar na autoridade mais poderosa que possuímos, que é a nossa própria razão. Né? Então, no mundo que nós vivemos hoje, no contexto histórico e filosófico que vivemos hoje, urge a necessidade, né, dessa libertação, vamos dizer assim, por parte da filosofia, né, por parte do uso da razão, a libertação de crenças, de dogmas, principalmente religiosos, porque até mesmo o conhecimento filosófico ele pode ser também dogmático, mas a religião parece que traz no seu cerne, né, essa característica, o dogmatismo religioso, que amarra, que acorrenta as pessoas, que impede, vamos dizer, né, de forma indireta, o questionamento, a crítica, no sentido de selecionar e discernir se realmente aquele dogma religioso faz sentido para a minha vida, se eu estou sendo levado a uma espiritualidade sadia
ou se eu estou sendo enganado por algum charlatão da fé. Não há nenhum problema de você estar na igreja, seja protestante, seja católica. O problema é quando você está mergulhado na insensibilidade da ignorância. Quando você está mergulhado na estupidez. Porque quando você está imerso na ignorância, me parece que essa capacidade de criticar, no sentido de não ser negativo, ela se esvai. As pessoas passam a não ser mais o juiz de si próprias, não passam mais a pensar por si mesmas e empregam a sua mente, a sua cabeça nas mãos de uma liderança religiosa que na maioria das vezes é corrupta e insensível. E aí, meu amigo, você se torna presa fácil dos trambiqueiros da fé, pessoas inescrupulosas que vão lhe explorar até o final da sua vida. Mas a filosofia, ela nos liberta dessas questões, né? Acho que foi por isso que os filósofos helenistas, né, eles falavam muito em praticar a filosofia. Eu tenho um texto aqui do Sêneca que ele traz aqui a filosofia como o guia da vida, né? Olha só o que ele diz: a filosofia molda e constrói a alma, ordena a nossa vida, orienta a nossa conduta, mostra-nos o que devemos fazer e o que devemos deixar por fazer. A filosofia se senta ao leme e dirige nosso curso enquanto vacilamos em meio às incertezas. Essa palavra aqui foi do filósofo Sêneca em Epístolas sobre a Virtude. Os filósofos desse período diziam que nós deveríamos e devemos praticar a filosofia constantemente, eu acredito, justamente para nos livrarmos dessas amarras do dogmatismo fanático, né, idiotizado, que nós estamos vendo hoje aí no nosso contexto, muitas vezes vindo desses ventos nefastos dessas igrejas neopentecostais. Não é a sua maioria, mas uma boa parte dessa ignorância e estupidez vem de lá. Ok? Obrigado, gente, e até uma próxima vez.